Glória a Jesus. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus, que tempo precioso. Bom dia, boa segunda-feira. Buenos dias a todos. Glória a Deus. Vamos iniciar nosso tempo devocional. Que bom que você está aqui. Que bom que o Senhor te trouxe. Uma alegria estar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a boa mão de favor do Senhor esteja sobre a sua casa. Que o favor do Senhor recaia sobre a sua vida, como orvalho da manhã, como orvalho que cai todas as manhãs, assim seja a mão do Senhor sobre a sua vida. Amém? Estamos agora na nossa segunda semana do nosso propósito e o tema dessa semana é coragem, amém? Coragem, escreva aí nos comentários, coragem, esse é o tema da segunda semana. Primeira semana nós falamos sobre o chamado. E essa segunda semana vamos falar sobre coragem. E Deus está nos convidando a vivermos um maior nível de ousadia, de poder. A Bíblia diz que Ele não nos deu o espírito de covardia e nem de medo, mas de coragem, de ousadia e de poder. Que bom que você está aqui. Bom dia, irmã Gilmara Cerqueira. Bom dia, minha irmã Simone, irmã Rafa. Bom dia a todos vocês, irmã Dai. Vamos aí enviando o link, o enlace para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Irmã Lívia, bom dia. Essa semana eu oro para que o Senhor te dê, assim, no seu espírito, uma força como nunca antes. Uma força para você se levantar, para você andar nos propósitos de Deus. Amém? Estamos lendo Deuteronômios. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Deuteronômios no capítulo 7. Deuteronômio 7, amém? Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente. Totalmente as destruirás, e não farás com ela aliança, e nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, e não dará tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas e teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim para servirem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes farei. Derrubarei seus altares, quebrarei as suas estátuas, e cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses seu povo especial, e de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão forte, e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Pois saberás que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que os odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que odeia, e em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á e fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou aos teus pais dar-te. E bendito serás mais do que todos os povos. Não serás estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças dos egípcios, que bem sabes
antes as porás sobre todos os que te odeiam. Pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os poupará, e não servirá a seus deuses, pois isso será por laço. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão forte, do braço estendido, com que o Senhor te tirou. E assim o Senhor teu Deus, com todos os povos, estará diante dos quais tu teme. E mais, o Senhor teu Deus, entre eles, mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, e Ele é Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderá destruí-los todos de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor teu Deus te entregará um a um, e lhes infligirá uma grande confusão, até que todos eles sejam consumidos. Aleluia. Até aí. Amém? Eu acho muito linda essa narrativa, porque o povo de Deus está prestes a entrar na Terra Prometida. Eles estão em Gilgal e eles recebem uma promessa de Deus. Eles falam, olha, vocês têm 7 inimigos. E esses 7 inimigos, eles são mais fortes e mais poderosos do que tu. São inimigos muito mais preparados do que tu. Você é o mais fraco, você é o menor. Em número, você é o menor. Mas se você tiver temor no seu coração, se você tiver com medo, lembre-se do que Deus já fez. Lembre-se do braço forte. Lembre-se dos sinais. Lembre-se das maravilhas. Lembre-se que a mão forte e o braço estendido do Senhor já fez por você. E mais, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus invencível. Ele é grande e temível. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus lançará fora. O Senhor teu Deus entregará a ti. E Ele diz assim, mas você não vai vencê-los todos de uma vez. Não vai ser todos de uma vez. Não. O Senhor não vai te dar uma vitória que é tudo no mesmo dia. É pouco a pouco. É cada dia você vai triunfando sobre um inimigo. Cada dia você vai triunfando sobre uma potestade, um principado. As vitórias que o Senhor estabelece na nossa vida é pouco a pouco. Cada dia você vai vencendo um inimigo. Cada dia você vai vencendo uma potestade, um demônio, seja o que for. Escreva aí nos comentários, é pouco a pouco. É pouco a pouco Deus vai fazendo a obra. E o Senhor de ti vai desviar todas as enfermidades, não porá nenhuma enfermidade sobre ti. E o Senhor de ti desviará, sabe, a fúria do inimigo, pois consumirá todos os povos que o Senhor teu Deus te der. Os teus olhos não os poupará e não servirá a outros deuses, por isso te seria por laço. Não tenha temor. Não tenha temor, não deixe de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e todos os egípcios. Você tem grandes provas. Os sinais, as maravilhas, a mão forte, o braço estendido, o Senhor te tirou de lá. Não te espante. Não tenha medo. O Senhor lançará fora essas nações. Elas não te destruirão. E o Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco, diante de ti. Você não poderá destruí-las todas de pronto. O versículo 22. Você não vai destruir elas todas de pronto. Mas o Senhor teu Deus te entregará a ti. O Senhor vai entregar nas suas mãos. Cada dia uma vitória. Cada dia você vai enfrentar um problema, seja qual for. Você pode olhar ao seu redor e falar, mas tem tanto inimigo, tanto adversário, tem tanta batalha. Tanta coisa fora do lugar. Talvez você tenha batalhas que você ainda nem conseguiu identificar. Mas o Senhor está dizendo, pouco a pouco você vai vencer.
Agora uma coisa é certa. Ele diz aqui, você tem 7 inimigos. E esses 7 inimigos, eles representam, de verdade, são 7 inimigos espirituais, 7 castas de demônios que se levantam contra o povo de Deus. E o que é incrível aqui é que Deus está dizendo, não é que talvez você vai enfrentar. Quem sabe você vai enfrentar. Fique atento, talvez eles apareçam. Não, não, não. Como eu disse ontem na mensagem, ou sim, você vai enfrentar. Ou sim, você vai ter que lidar com esses demônios. Agora, o demônio que você não vence hoje, ele vai se perpetuar na sua geração. O gigante que você vence hoje, os seus filhos, a sua geração, não terá que vencer, não terá que lutar. Então, se você quiser ver a sua linhagem, a sua família, os seus filhos, a sua próxima geração, não passando pelas mesmas batalhas que você vai ter que vencê-los. Só que você pode ficar tranquilo que você não vai vencer sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você. O Senhor está com você. Aleluia. O Senhor, teu Deus, vai te dar vitória. E o primeiro inimigo que aparece aqui são os hititas, ou heteus. Em espanhol, o eteu. Amém? São os primeiros inimigos que aparecem aqui. Vocês terão que vencê-los. Os heteus, eles representam uma casta de demônios que nos desafia, que nos afronta. Os heteus significa um tipo de demônio que vem contra o povo de Deus. E hoje nós já falamos ontem no culto. Hoje eu quero repetir porque alguns irmãos não puderam estar. E são 7, e nós vamos falar essa semana sobre os 7 inimigos das quais nós vamos ter que lidar. Os 7 inimigos das quais nós vamos ter que vencer. Escreve aí nos comentários, quero ver quem está comigo. 7 inimigos. 7 inimigos para vencer. Sete inimigos para vencer. Então o povo de Deus está nesse lugar em Gilgal. E quando o povo de Israel, após atravessar o Jordão, acampa neste local pela primeira vez em solo prometido, nessa ocasião Gilgal funcionou como um portal de identidade e de aliança, onde os marcos memoriais foram erguidos e a vergonha do passado e o opróbrio do Egito foi removido através da circuncisão. Posteriormente, o lugar se transformou num quartel-general. Então, nesse momento, eles estão ali em Gilgal. E os representantes das 12 tribos se juntam. E eles têm um inimigo em frente. E esse inimigo são os hititas. É o primeiro inimigo depois do Jordão. E eles estão numa geografia espiritual. Esse lugar é um lugar de receber estratégias para a guerra. Gilgal é o lugar de receber estratégias para a guerra. Se você quiser entender esse seu momento, ainda não tomei posse da terra, ainda não me apropriei, mas eu estou num lugar onde eu não estou neutro. Deus está me dando posse da terra, Deus está me dando estratégias. Eu estou começando a entender o que Deus vai fazer. Eu estou começando a ver o nível de batalha que eu tenho pela frente. Eu já não ignoro mais a batalha. Porque muitas pessoas, elas estão, muitas vezes, cegas espiritualmente. Elas estão sem direção, sem visão. Elas não estão lutando porque elas ignoram a existência de uma guerra, a existência de um inimigo. Muitas vezes elas ignoram a situação às quais elas se encontram. Quantas pessoas, meus irmãos, elas estão cavando uma cova para si mesmo, com suas decisões, com seu estilo de vida. Quantas pessoas elas estão num caminho de morte e elas não têm noção do que elas estão fazendo com as suas próprias vidas. O inimigo colocou uma trava nos olhos dessas pessoas. O inimigo cegou o entendimento delas. Está atraindo e trazendo essas pessoas cada vez para um buraco mais profundo. E elas vão tomando decisões, elas vão se enfiando nas trevas. E o inimigo vai se apropriando da vida delas.
E quando elas acordam, elas estão numa situação tão caótica. É uma situação tão terrível, com tantos problemas, que vai ser muito difícil. Não vai ser impossível, mas vai ser muito difícil sair desse buraco. Só a mão de Deus. Só a mão de Deus para tirá-las desse lugar. Quantas pessoas elas estão ignorando a guerra? E é tudo que o diabo quer. Tudo que o inimigo quer é que você ignore a guerra. Que você olhe para a vida e acha que a vida é um conto de fada, que a vida é só festa, que a vida é só você ir fazendo as coisas que você quer que dá na sua cabeça. Aí você senta nas mesas que você quiser, você fala o palavrão e as asneiras que você quiser, você anda com gente de qualquer tipo, vai fazendo aliança com as trevas. Mas tá tudo bem, ninguém cobra ninguém. E você não entende o buraco que você está se metendo, a cova que você está cavando para você mesmo. Quando acorda, né, tem um louvor antigo aí, os irmãos que é mais das antigas, ó, com cego andei, perdido vaguei. Uma cegueira. A pessoa vai vagando, vai se perdendo. E quando ela acorda, quando ela se dá conta, o inimigo tem muita vantagem sobre ela e é muito difícil vencê-lo. Esse é um lugar de cegueira. Quando você descobre, quando você entende que a vida não é um playground, a vida é um campo de batalha. Você creia ou não, você queira ou não, você seja cristão ou não, a vida é um campo de batalha. Sim. Não é um playground isso aqui. Tem momentos bons? Tem, mas a guerra não para. Não podemos ignorar as astutas ciladas do nosso inimigo, assim disse Paulo. Então quando a pessoa acorda que ela vai lutar, aí tem muita coisa para arrumar. Aí a casa, é muita coisa para limpar a casa. Sabe, aquela semana que você não faz faxina, que você não, a vida tá corrida e você só vai vivendo e a casa vai ficando bagunçada. O dia que você para arrumar, você passa o dia inteiro limpando. Assim é a vida se você não fizer manutenção. Se você não ir vivendo de uma forma responsável, quando você para arrumar a vida, aí dá trabalho. E quando você para e você fala, não, peraí, eu não estou vivendo de uma forma correta, não estou vivendo da forma saudável, isso aqui vai dar muito ruim, deixa eu arrumar agora. Quando você tem esse estralo, quando você tem essa luz, esse insight, aí você entra em Gilgal, que é quando você tem a percepção do inimigo. É quando você tem o entendimento das batalhas que você vai ter que lutar. É quando Deus começa a te dar estratégia de como você vai vencer. Então, nós estamos, desde o ano passado, quando nós começamos a ministrar a igreja, nós estamos trabalhando para tirar as pessoas desse lugar de ignorar a batalha. Não, peraí, você tem uma guerra para vencer. Você tem uma guerra para vencer, você tem uma vida para organizar. Né? Então eu sinto que agora a gente chegou num ponto em que as pessoas acordaram, muita gente está se posicionando, muita gente está dando a resposta, está entendendo que tem que se posicionar e ser responsável. Tem que ser responsável, tem que ter uma consciência de construção correta. Muita gente está nesse lugar agora. E agora Deus começou a dar para nós a consciência desses inimigos, das batalhas e como vamos vencer. Então o povo de Israel chegaram em Gilgal. E aí juntaram-se as tribos, juntaram os representantes. E eu espero que você faça isso com a sua família. Que você junte a sua família, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que vão lutar com você. Falar, gente, olha, nós temos esse inimigo aqui. A gente tem esse demônio aqui para vencer. Vocês não percebem? A nossa casa, a nossa família, a nossa história está marcada por essas crises, por essas perdas. Tem que fazer um mapeamento responsável, verdadeiro. Não, peraí, onde é que a nossa família tem sido atacada? Através dos anos? Quais são os ataques que a nossa família tem passado? Tem um padrão aqui, nós temos atacado nisso, nisso e nisso. Precisa identificar o inimigo. Estão entendendo? Você precisa identificar quais são as raízes de iniquidades que a sua família carrega. Os pecados recorrentes, as vergonhas, os ataques do diabo. Para você ter uma consciência naquilo que o inimigo já definiu espiritualmente
como ele vai destruir a sua herança, como ele vai destruir a sua família. Aí você tem que ser inteligente, ter sabedoria. Não, peraí, isso aqui ninguém rompe na nossa família. Esse demônio aqui, vez por vez, ele aparece e ele rouba a nossa colheita. Quando é para a gente estar chegando na colheita, ele nos rouba. Isso aqui é uma visão estratégica. Gilgal é visão estratégica. Gilgal é esse lugar de entendimento. Gilgal é esse lugar de você reconhecer os inimigos, de você saber quais são eles e de receber estratégias de Deus. Amém? Escreva aí, Gilgal, Gilgal. É onde você recebe a estratégia. É onde você recebe clareza de que tipo de batalha tem pela frente. E eles chegaram neste lugar. E o primeiro inimigo que eles identificaram são os heteus, os hititas. E Deus já havia falado, olha, vocês vão ter esse problema. Vocês vão ter que enfrentar os hititas. Não é que talvez, não é que porventura. Vocês vão ter que enfrentar. E ele vai dizendo assim, olha, não se aparente, não chegue perto, não faça amizade, não se acostume com a presença dos hititas. Porque tem muitos demônios e muitos inimigos que a gente se acostuma com a presença deles. Aí eles estão ali, incomoda, mas é melhor não ter briga, é melhor a gente não brigar, é melhor, sabe? E aí ele vai ficando. Sabe o que é isso? É se aparentar com o diabo, é se avizinhar com o diabo. Aí ele fala, olha, não darás a tuas filhas e teus filhos. Não aceite que os seus filhos, a sua geração, se aparente, se avizinhe, esteja do lado. Não tomarás para suas filhas e teus filhos, pois eles fariam seus filhos desviarem. E a ira do Senhor se acenderá contra vós. E esse inimigo, ele pode se avizinhar e parecer que é bonzinho, mas depressa eles vos consumiria. E você precisa se levantar para derrubar os seus altares, para quebrar as suas estátuas, para cortar os seus bosques, para queimar a fogo tudo que é deles. Porque o povo do Senhor, santo é para o seu Deus. E o Senhor teu Deus te escolheu para que você fosse povo especial. E o Senhor não tomou prazer em vós e nem vos escolheu porque vocês são bons, porque vocês são grandiosos. Não, não, não. O Senhor te escolheu porque Ele te ama. E saberás que o Senhor teu Deus é Deus, e Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Se você vencer hoje esse demônio, se você se posicionar para vencer, Deus vai te fazer triunfar. E Ele vai guardar até 1000 gerações. Não, a sua casa não será afetada mais por esses demônios até 1000 gerações. E Deus está te dizendo hoje, olha, eu te acordei. Você está vendo agora o inimigo. Pela minha misericórdia, pela minha graça eu te alcancei. Você está tendo um despertar. Mas você não pode se contentar em ver os seus filhos nessa situação. Você não pode se contentar na sua casa estar nessa situação. Você vai levantar, você vai guerrear e você vai enfrentar esse demônio. Não vai enfrentar pessoas, não é brigar contra pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E o que são os heteus? Os hititas, heteus. Eles foram a maior potência naquela época, na Idade do Bronze. Na terra bíblica, eles habitavam nas regiões montanhosas. Eles eram originários da Anatólia, que hoje é a atual Turquia. E eles se estabeleceram nas montanhas de Canaã. E quando atravessavam o Jordão, os primeiros inimigos que se encontravam eram os heteus. E a sua posição elevada simbolizava o domínio sobre a visão e sobre a perspectiva. Mas eles tinham um modus operandi de trabalhar. E você vai identificar esse demônio aí na sua casa. Os hititas, heteus, eram mestres na metalurgia, no ferro, no trabalho com ferro, na arte com ferro. E eles construíam carros de guerra de ferro. Enquanto os outros povos lutavam a pé ou a cavalo, os heteus foram o primeiro que trouxeram a tecnologia dos carros, que intimidava as pessoas, não pelo seu poder, mas pelo seu barulho. Escreva aí, não pelo poder, mas pelo barulho. Eles não eram tão poderosos. Eles não tinham tantas armas, eles tinham muito barulho. Eles fundiam ferro e faziam aqueles carros barulhentos. Eles não atacavam pelo corpo. Eles atacavam pela confiança do adversário.
Antes do primeiro golpe, eles vinham com muito barulho. O modus operandi dos heteus não era o combate direto, era o combate indireto, o esgotamento mental. Eles trabalhavam na antecipação do mal. Antes de nós chegarmos diante dos nossos inimigos, o nosso barulho vai chegar. Eles não têm poder, só hacen ruídos a tu alrededor. Isso mesmo, minha irmã. Exatamente isso. Então eles sequestravam a confiança dos inimigos. O espírito heteu, ele habita num futuro hipotético de destruição. Enquanto Deus trabalha no eu sou, no presente, o medo trabalha no se não dá certo, e se nós perdermos, e se a coisa ruim acontecer, e se o pior acontecer. Ele cria cenários de desastres para que você gaste hoje, agora, por antecipação, a energia que você deveria gastar na batalha, você gasta com medo. O ruído intimidador. Historicamente, os carros de ferro dos hititas eram barulhentos. Já eram criados para fazer barulho, para anunciar sua chegada desde longe, quilômetros de distância. Aquela barulheira toda dava a impressão que era um grande exército. Espiritualmente, isso representa o barulho das más notícias, das vozes pessimistas, dos diagnósticos contrários, as palavras do inferno, o barulho que o diabo está fazendo ao seu redor para te amedrontar, para você recuar, para você falar, quando eu não estava seguindo a Jesus, eu não tinha consciência do inimigo, eu não estava atrás de Jesus, eu estava vivendo por aí, o inimigo não fazia esse barulho todo, eu não tinha esse ataque todo. E no meio desse barulho, o que ele mais quer é fazer abafar a voz de Deus, fazer você se esquecer das promessas do Senhor. Então, os hititas faz você olhar tanto para o barulho, você prestar tanta atenção no barulho, que você desista, que você trema suas pernas, que você fique amedrontado, paralisado. Paralisia. Muita gente tem sofrido esse ataque. Quando o inimigo fala, quando o inimigo grita, você não sabe nem o que fazer, você fica paralisado. Então os hititas, a palavra hitita significa terror, causar medo. É a raiz da palavra, é causar medo, causar terror. Eles não eram apenas guerreiros, eles eram mestres na guerra psicológica. Consegue identificar aí na sua vida? O argumento, o medo não precisa te vencer fisicamente se ele conseguir te paralisar mentalmente. O medo é o gafanhoto cortador, que tenta impedir que você veja um novo ciclo de abundância. Deus está falando de um novo ciclo de abundância, Deus está falando de uma nova estação, Deus está falando de se levantar para viver coisas maiores, mas barulho do inimigo em volta. Parece que isso daqui nunca vai acontecer, que isso é impossível, que a melhor coisa que você tem que fazer é afundar no seu medo. O medo tenta dizer que a mudança é arriscada demais, que o preço dessa mudança não vale a pena. E se não der certo? E se o maná parar de cair? E se a terra parar de produzir? E se isso der errado? E se essa porta fechar? Então, você precisa vencer isso com coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Você pode ter medo e ainda assim se mover em coragem. Você pode ter medo e ainda assim se mover em obediência a Deus. Para triunfar sobre os heteus, você deve usar o encontro. Lembra que Josué teve encontro? A palavra que eu ministrei na virada do ano, quando Josué ele se encontra com o príncipe dos exércitos. Você se lembra? Que então Josué se dobra diante da espada do príncipe. Josué estava diante de Jericó e o medo do desconhecido estava diante dele. Quando ele encontrou com o anjo, com a espada desembainhada, o medo morre quando você entende que a guerra não é sua, mas é do Senhor. Que o príncipe dos exércitos, que é Jesus, ele está com a sua espada desembainhada. A coragem nasce no momento que você tira as sandálias e você reconhece suas limitações, mas você se prostra diante daquele que já venceu os 7 inimigos por você. Que quem vence principado e potestade não é nós. Quem vence principado e potestade é o Senhor. Ele já venceu. Aleluia. Então o nome heteu, ele deriva da raiz hebraica shatar, que significa quebrar pelo medo, aterrorizar,
fazer com que o inimigo se proste de pavor. Isso é uma representação espiritual de castas de demônios. E na guerra espiritual, os heteus representam a casta de demônio que opera no campo mental e emocional, no desgaste do inimigo. O inimigo espiritual, esse inimigo espiritual, os heteus, o primeiro inimigo, ele é o espírito de pavor, de paralisia, o espírito que sopra, e se tudo der errado. E ele tem impacto direto nas suas emoções. Ele pode te dar, tristeza ao ponto de você parar, desanimar. Ou ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobias, sensações de morte iminente. Eles trabalham para que os filhos de Deus se sintam pequenos demais diante dos gigantes. E ele desestrutura você com paralisia de decisão. Você não consegue tomar decisão, você não consegue falar, você não consegue reagir. Você não consegue dar o próximo passo. São impactos emocionais que te desestabilizam. Aí você perde o sono, você perde o descanso, você fica as madrugadas pensando naquelas batalhas. Perde o discernimento. E aí ele ataca com ondas sonoras, com influências, com ataques mentais. Ele usa alguém ao seu redor. Como eu disse ontem na pregação, os hititas podem aparecer. Ele pode se manifestar no seu pai, na sua mãe, no seu marido, no seu filho, sei lá o que. Do inimigo você já espera o mal. Mas o que desestrutura é quando isso vem de uma pessoa próxima. De um amigo, de um parente, de um cônjuge. E aí ele usa as pessoas que estão ao seu redor, que não dão lugar a Deus, que não estão seguindo ao Senhor, com palavras para te desestruturar. Eu não sei se você está passando por isso, mas eu tenho para você a receita de como vencê-lo. Como é que vence os heteus? Como é que vence os hititas? Como é que vence essa caça de demônio? A vitória contra o povo não é contra esse povo, contra essa caça de demônio. Não é um trabalho braçal, não é luta contra a carne nem contra sangue. Mas você muda a sua frequência espiritual. A nossa mente é como um rádio. Lembra do rádio que tinha lá o botão de sintonizar e você rodava procurando a estação correta? Então, é você mudar a sua frequência. Mude a frequência espiritual. O medo, ele floresce na escuridão e na incerteza. A arma contra os heteus é a palavra rema. É a palavra revelada. É a luz da palavra. Então, quanto mais conhecimento da palavra você tiver, quanto mais você se apropriar da verdade, mais você se conectar com a palavra de Deus, a frequência, os barulhos que estão sintonizados nessa rádio do inferno, você muda. Peraí, deixa eu sintonizar para a rádio do céu. Deixa eu ver o que o céu está falando comigo. Escreva aí nos comentários, mude a frequência. Quando você mudar a frequência e você estiver conectado com a palavra, você vai ignorar a voz do inferno e se apegar à palavra de Deus. O medo diz que o problema é soberano, mas a minha fé diz que o meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O medo se vence com movimento. Os heteus, eles dominavam as montanhas, dominavam aquele ambiente, aquele território. Então, eles se movimentavam com velocidade, eles desciam as montanhas com aqueles carros barulhentos. E lá de longe o inimigo via eles descendo e aquele barulho todo. Os inimigos corriam, recuavam por causa do barulho e saíam correndo e gritando de medo. Então, se o inimigo te ataca e a arma desse inimigo é o barulho, qual que é a sua arma? Se a arma daquele inimigo é o barulho, qual é a sua arma? Escreva aí nos comentários. A minha arma é o silêncio. A minha arma é o silêncio. Se o objetivo desse inimigo é fazer você correr para trás e recuar, qual é a sua postura? Minha postura é o avanço. Minha arma é o silêncio e minha postura é o avanço. O medo quer te fazer estático e a fé quer te mover. A fé é dinâmica. Então diante de você está o Jordão e você precisa atravessá-lo para chegar à sua terra.
Você precisa atravessar. E quando você colocar o pé nas águas, você vai confundir o inimigo. Porque era para você sair correndo por causa desse barulho. Esse barulho todo era para você sair correndo e gritando de medo. Mas você simplesmente ficou em silêncio e colocou o pé nas águas e deu o seu passo de fé. O medo se alimenta do esquecimento dos feitos de Deus. Por isso que Deus avisou, lá em Deuteronômio 7, falou, olha, quando você sentir medo, lembre-se do favor de Deus. Lembre-se da mão forte, do braço forte. Lembre-se que Deus te resgatou, que Deus te tirou do Egito. Lembre-se. Lembre-se das minhas promessas. Quando você se levantar e silenciosamente se apropriando das promessas de Deus, e silenciosamente você vai avançando em direção ao seu propósito, você vai confundir o inimigo. Quando os heteus fizerem o barulho, quando esse demônio fizer o barulho, você se lembra de Josué se ajoelhando diante do príncipe do Egito, do príncipe dos exércitos do Senhor, ali, quando saiu do Egito, antes de entrar na terra prometida. Que ele encontra com o anjo do Senhor, e aquela espada desembainhada, ele se ajoelha. Você se imagina, você se ajoelhando diante da espada e falar assim, o Senhor luta por mim. Essa espada, a espada do Senhor é a minha vitória. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Não é se humilhar para o diabo. Não é se humilhar para as pessoas. Por que você se calou? Você é uma boba, você é um bobo. Por que você não brigou? Por que você não falou assim, assim, assim? Por que você não se defendeu? Você fica bem em silêncio, bem quietinho. Bem em silêncio. Você se curva diante da espada do Senhor. E você diz, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi é a minha bandeira. Jeová Sabaó é o meu líder de guerra, é o meu general de guerra. Ele vai lutar essa guerra por mim. Eu vou continuar na minha caminhada. Você não vai me parar com a sua voz. Você não vai me parar. Você não vai me parar, diabo. Diabo sujo, inferno, você não vai parar a minha marcha. Em submissão e silêncio, a quietude diante de Deus anula o ruído do inimigo. No vosso descanso e na vossa confiança está a vossa força. Assim diz o Senhor em Isaías capítulo 30, versículo 15. No vosso descanso e na vossa confiança, não é na sua briga, não é no seu desespero, na sua falação, nos seus atrapalhamentos, não, nada disso. É na vossa confiança. Os heteus, eles não querem brigar com você, eles não querem a guerra. Não, ele não quer te matar, ele quer pôr medo em você. E o que com medo você se esquece de viver a promessa de Deus. Mas eu quero te dizer que esse lugar que Deus está te mostrando, essa terra que Deus está te mostrando, essas promessas que Deus está trazendo à sua memória, é sua e você vai conquistar. E esse barulho que está todo ao seu redor nunca será maior que a autoridade do seu Deus. Nunca será maior que o poder do seu Deus. Deixa o inimigo fazer o barulho que ele quer. Se prostre diante do Senhor, em silêncio, e atravesse esse Jordão. Quando você descobrir, você já está lá na terra prometida. A terra já é sua e o inimigo já foi vencido e derrubado por aquele que é vencedor invicto e nunca perdeu uma batalha. Você vai vencer. Você vai triunfar. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Essa é a palavra para você nesta manhã. Eu quero orar com você. Então você sabe que você tem um inimigo, amém? E esse inimigo quer destruir você, mas é muito barulho e pouco poder. Quem tem poder de verdade é aquele que está do seu lado. É o Senhor dos Exércitos. Esse sim é poderoso. Você vai olhar para o inimigo é muito barulho para pouco poder. Fica aí com suas carangas, seus carros velhos, seus barulhos. Fica aí com seu barulho, porque eu estou confiando no meu Deus. Eu estou confiando no meu Deus. Esse barulho não vai me intimidar. A intimidação não vai ter efeito contra mim. Essas palavras do inferno não vão ter poder sobre a minha vida.
Eu rejeito toda a palavra do inferno, eu rejeito toda a afronta do diabo. Eu vou pegar essa afronta e vou deixar na cruz do Calvário. Eu vou continuar te amando como ser humano, eu vou continuar amando as pessoas ao meu redor. Não importa o que o diabo vai usar a boca delas, eu vou continuar amando, não vou ficar brigando com a terra. A minha briga é nas regiões celestiais, e eu estou subindo cada vez mais alto, e eu vou me tornar imparável em Deus. E cada promessa eu vou possuir, eu vou conquistar, cada promessa de Deus eu vou viver. Eu tenho um futuro incrível pela frente. Eu tenho promessas grandiosas. Agora eu tenho que lutar com isso, eu sei, mas não tem problema. Faz parte da minha história, faz parte do meu triunfo, faz parte do meu testemunho. Eu estou escrevendo uma história grandiosa com Deus, e isso vai fazer parte do meu testemunho, e eu vou poder ajudar muita gente que vai estar passando por isso, e eu vou poder dizer: eu estive aí, nesse lugar de afronta, eu passei essas afrontas, eu ouvi esses gritos, eu ouvi esses xingamentos, eu ouvi essas acusações, eles tentaram me parar também, mas era muito barulho para pouco poder. O meu Deus é poderoso, Ele sim é poderoso e invencível. Aleluia, aleluia. Você vai vencer tudo isso, você vai passar essa afronta, você vai passar dessas acusações. O Senhor vai te fazer triunfar. Você se fortalece hoje em Deus. Hoje o inimigo foi pego, você descobriu qual era a estratégia, mas você já está pronto. Ó, silêncio, boca calada. Silêncio. Vamos confundir o inimigo. Quem vai confundir o inimigo? Quero ver aí, escreva aí nos comentários. Eu vou confundir o inimigo. Ele vai pensar que eu vou recuar, mas eu vou adiante. Ele vai pensar que eu vou gritar por causa do barulho dele, mas eu não vou entrar na pilha do diabo. Eu não vou entrar na pressão psicológica. Meu Deus, o inimigo foi pego. A estratégia dele não vai funcionar comigo. Eu vou confundir o inimigo. Vamos orar? Ó Pai, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Nós vamos vencer, Senhor, cada um dos nossos inimigos. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer, Senhor, todo espírito de afronta, em nome de Jesus. Toda palavra do inferno, toda voz contrária, todo barulho do inimigo, nós vamos vencer. Não será essas vozes no nosso interior e nem no exterior. Porque muitas vezes a voz está aqui dentro. Muitas vezes a palavra contrária está aqui na mente. Muitas vezes o diabo não precisa nem usar ninguém de fora, porque já tem dúvidas demais aqui dentro. Mas hoje está aqui, Senhor, a Tua palavra, e o Teu povo está conectado comigo nessa live. Mas nós vamos confundir o inimigo. Diante de toda afronta, diante de toda a voz do inferno, nós nos rendemos a Teu senhorio. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Nós vamos nos calar, confiando na Sua palavra, profetizando as promessas que o Senhor tem para nós, declarando aquilo que o Senhor está dizendo, e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vamos prosseguindo para o alvo, porque a vitória já é nossa. O Senhor nos pôs por cabeça e não por cauda. O Senhor nos colocou num alto lugar. O Senhor nos chamou, ó Deus, das trevas para a maravilhosa luz. E ainda que pareça impossível, nós vamos atravessar o Jordão. Nós vamos chegar na nossa terra prometida e vamos viver o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Eu declaro coragem sobre os seus filhos. Declaro coragem, que o pânico não vai tomar conta da mente. Que eles não terão, Senhor, abalos emocionais. Que nem a pior afronta vai abalar o Teu povo facilmente. Que eles serão, ó Deus, fortalecidos esta manhã. Eu declaro que cada um dos meus irmãos, as minhas irmãs aqui conectados, estão sendo fortalecidos no espírito, nas emoções. Eu declaro estabilidade mental. Eu declaro força na mente, força no espírito, um espírito forte. Um espírito forte. Declaro força no espírito. Eles serão indobráveis diante do inimigo, mas se dobrarão diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eles serão inderrubáveis diante do inimigo, mas se prostrarão diante do príncipe do exército, o Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Eles serão inconfundíveis. Eles serão, ó Deus, vencedores invictos, assim como o Senhor é. Eu declaro força, declaro ânimo, declaro sabedoria, estratégia. Fortalece-os, meu Deus, fortalece-os, fortalece-os. Você aí na sua casa, coloque a mão no seu coração e declare: eu recebo força. Declare isso.
Diga: eu recebo força do céu. Eu recebo um espírito forte e inabalável. Eu recebo joelhos indobráveis. Eu recebo a mente estável. Estabilidade na mente. O diabo não vai desestruturar suas emoções. Eu declaro que as suas emoções não estarão aos pedaços. Você será forte. Força de espírito, força emocional. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre a sua vida. Um renovo de fé, um renovo. Receba alívio, receba refrigério, receba poder do alto para enfrentar esse inimigo e vencer. Você vai confundir o inimigo e ele não vai entender de onde vem essa força. Em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaro você vencedor, vencedora para a glória de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Está liberado aí para suas tarefas, para o seu dia. Está liberado. Fizemos uma live um pouco extensa hoje, 1 hora de live. Os irmãos me perdoam, mas está entregue. Tudo que Deus colocou no meu coração está entregue em nome de Jesus. Que essa palavra reverbere no seu espírito durante esse dia. Que você receba força, coragem e um dia muito abençoado. Uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor. Até amanhã, 6:30 da manhã. Deus te abençoe.